Bom, para encaminhar então uma operacionalização da segmentação, nós precisamos explicar ainda como é que se faz a segmentação, quais são as etapas para se construir uma segmentação de um negócio. Então, a sugestão da literatura é que vocês comecem fazendo a segmentação baseada nas necessidades dos consumidores. Afinal, foi isso que definiu o critério de segmentação, que os consumidores têm necessidades específicas. Entendam quais são essas necessidades específicas e, a partir daí, estabeleçam segmentos, né, que são interessantes para vocês no marketing. Identifiquem esse segmento usando variáveis demográficas ou geográficas, variáveis que são facilmente percebidas no mercado e que permitam que vocês claramente, né, e com facilidade coloquem cada consumidor e estabeleçam um perfil de consumidor para cada um desses segmentos. E com base nisso, calculem qual é a atratividade de cada um desses segmentos, definam qual é o número de clientes que vocês podem ter em cada um desses segmentos e façam uma avaliação da rentabilidade que esse conjunto de clientes provável que vocês vão ter nesse segmento vai trazer para o negócio de vocês e estabeleçam assim se o segmento é mais ou menos atrativo com base nesse critério de rentabilidade que vocês calcularam. Uma quinta etapa, então, é desenhar para esses segmentos que são rentáveis qual é o posicionamento que vocês vão adotar, porque para esses clientes, para esse segmento, provavelmente vai existir um conjunto de empresas que já está atuando junto a esses clientes e que vai ser percebido pelos clientes como alternativas naturais à escolha deles, às vezes mais propensos a escolher os concorrentes de vocês do que vocês mesmos. Então vocês precisam ter um esforço para entender qual é a relação que vocês precisam estabelecer com esses concorrentes que vocês têm, marcando aspectos positivos dos produtos de vocês em detrimento dos concorrentes, fazendo com que os consumidores aumentem a tendência de escolher os negócios que vocês estão trabalhando, né, pelo fortalecimento deles, e que os consumidores, então, se tornem clientes dessas empresas para as quais vocês estão trabalhando. Então, a partir daí, vocês podem fazer um teste crítico desse segmento. Lancem um produto no mercado sob controle e vejam se esse segmento que prometia uma determinada rentabilidade, se ele está à altura dessa expectativa que vocês tinham desse segmento. Então, façam a introdução do produto no mercado de uma forma monitorada e cuidadosa e reavaliem esses resultados que vocês estão obtendo para fazer ajustes e, a partir do sucesso da entrada de vocês em algum desses mercados, desses segmentos, reposicionem e reajustem as perspectivas que vocês têm para os demais segmentos que vocês ainda têm em vista para o lançamento. E, finalmente, então, se vocês fizerem isso para um conjunto importante de segmentos, aqueles segmentos que vocês acharam os mais interessantes, vocês vão criar, então, uma estratégia de mix de mercado, ou seja, vocês vão estabelecer um conjunto de vários mercados, onde vocês vão ter posicionamentos diferentes de acordo com cada um dos segmentos e de acordo com os concorrentes que vocês estão enfrentando em cada um desses segmentos, e vocês vão ter uma posição mais confortável para a empresa na medida em que, se algum problema, se alguma dificuldade estiver presente junto a segmentos, alguns segmentos que a empresa tem, talvez tenham outros segmentos que estejam funcionando de uma forma melhor e a empresa possa, de uma forma geral, equilibrar então a sua receita, que advém então de vários segmentos, e ela não fica com um risco elevado por trabalhar com um único segmento, que, se ele vai bem, maravilha, mas se ele tiver com dificuldades, toda a empresa está necessariamente com dificuldades. Essa é a lógica, então, de como fazer a segmentação, usando essas 7 etapas, então, que eu mencionei para vocês. Finalmente, pessoal, vocês podem ainda estar vinculados, trabalhando para empresas que são muito grandes empresas. Neste caso, essas empresas que atendem a muitos consumidores, normalmente espalhados no Brasil inteiro, elas são chamadas de mercado de massa. Mercado de massa é um conceito que está se tornando cada vez mais difícil de a gente ter, mas existem grandes empresas que ainda trabalham com essa lógica de massa. Por exemplo, a Bombril seria um exemplo. Quem sabe uma rima para urubu? O Joãozinho levanta a mão. Eu sei. Você não, Joãozinho. Verinha, urubu? Vai tomar no... Então, onde a gente tem um produto de baixo envolvimento,
que é consumido por uma grande parcela da população. Esse tipo de lógica de segmentação que eu falei para vocês, ele vale para empresas que têm uma proposta diferente de atender conjuntos de clientes, que é a mais comum, de ter conjuntos, segmentos de mercado. Mas quando se trata de grandes empresas, nós temos que usar a lógica de massa. E qual é a diferença? Se nós trabalhamos com massa, um mercado de massa, nós vamos adotar essa estratégia para ações de grande porte e nós vamos usar meios de comunicação de grande porte, nós vamos estar com todo o nosso mix de marketing adequado para isso. Aqui não importam muito as características específicas de cada cliente, nos importa mais aspectos demográficos amplos. Por exemplo, tanto faz qual é a renda para quem consome uma palha de aço da Bombril. Não faz muita diferença. Mas isso vai exigir da Bombril uma capacidade de comunicação, de posicionamento que seja coerente para pessoas com uma enorme diferença em questões de renda, em questões de grau de instrução, em questões comportamentais, de percepção de mundo, enfim, uma série de outros aspectos psicográficos também, psicológicos, e ela vai ter que ser capaz de comunicar com todas as pessoas de uma forma coerente e acessível, e esse passa a ser o grande desafio, né? De fato, nós temos para esses níveis, entre o mercado de massa e o mercado de nichos, o mercado segmentado, nós temos então essa condição de ou mercado de massa, depois nós temos essas empresas de segmentos múltiplos de mercado, que a gente estava falando até um momento atrás. Depois nós temos algumas empresas que trabalham com um ou poucos segmentos de mercado, e nós temos a customização, onde a empresa trabalha especificamente para cada indivíduo. O que tem se tornado, já vem se buscando há mais tempo, como viável a partir das ferramentas de tecnologia. Então, a empresa se pergunta como é que eu posso atender especificamente o cliente, levando em conta as suas características específicas. Bom, as empresas como a Amazon e outras grandes empresas baseadas em tecnologia, elas procuram entender os padrões de comportamento dos consumidores, individuais inclusive, e a partir daí elas tomam decisões. Um exemplo clássico disso é a lista de produtos recomendados para você que tem, né, na Amazon, tem no Mercado Livre, tem em outros portais de vendas, onde a empresa vai levantando a tua trajetória de busca de produtos dentro da internet e vai buscando paralelos de outras pessoas, o que elas acabaram comprando de fato e o que elas acabaram buscando também como sequência. Então, as pessoas que viram esse produto também viram tais outros que podem interessar. Às vezes fazem um pacote de produtos que tende a ser comprado por pessoas que têm um perfil de trajetória dentro da internet semelhante. Então, essa ideia de individualização não é nova, porque se a gente for pensar em termos de roupa, né, a ideia do alfaiate que fazia um terno customizado para aquele cliente, né? Então é uma ideia que já é mais antiga, mas essa condição da gente produzir a customização em massa, essa é uma ideia recente e ela pode ser bem relevante conforme os lugares que vocês forem trabalhar, vocês vão ouvir falar nesse conceito de customização em massa. Para encerrar essa questão da segmentação, pessoal, queria deixar um recado bem claro para vocês. Existem várias formas de fazer segmentação. Eu já vi muita definição de segmento meio esquisito, do tipo, mulheres que têm uma certa idade, de meia idade, que têm cachorrinhos e que gostam de levar seus cachorrinhos para passear no parque. Pessoal, isso não é um segmento. Isso não ajuda em nada a um decisor de marketing. Lembre que todas as decisões de marketing que nós vimos, de comunicação, de preço, de produto, de distribuição, elas vão ser baseadas em cima da segmentação. Então a gente tem que ter critérios operacionais. Em síntese, lembrando que está na teoria, para ser útil, um critério de segmentação ele tem que ser mensurável, ele tem que ser substancial, ele tem que ser acessível e ele tem que ser diferenciável, ou seja, tem que ter capacidade de diferenciação do meu negócio ali dentro, e ele precisa ser acionável, ou seja, eu tenho que saber como
atingir esse mercado com ações de marketing que revertam em resultado para a empresa. Se não tiver essas características, pessoal, não é uma segmentação e não vai nos ajudar a tomar as decisões. Beleza? Era isso que eu tinha sobre segmentação. Fiquem ligados que nós vamos ver sobre posicionamento na nossa aula final. Um abraço para vocês.